Vamos falar agora com Tatiana Teixeira, que é jornalista, professora da UFSC, coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Linguagens do Jornalismo Científico, possui diversos trabalhos na área de infografia, sendo assim uma referência no assunto. Como você definiria infografia? Bom, é complicado. Infografia de uma maneira geral, você pode dizer que é uma modalidade, né, um subgênero, uma forma discursiva, tá, que congrega de uma maneira indissociável imagem mais texto na construção de uma determinada mensagem. Você vê a infografia como um gênero jornalístico? Não um gênero jornalístico, um subgênero jornalístico. Mas isso por quê? Porque, na verdade, há uma certa confusão, às vezes, com a questão dos gêneros, né? Se eu parto do seguinte pressuposto: nós temos dois gêneros, o gênero informativo e o gênero opinativo. Em cada um desses gêneros, você tem os subgêneros. Então, notícia, reportagem, infográfico, seriam, por exemplo, modalidades ou subgêneros do chamado gênero informativo do jornalismo. Os jornais impressos a cada dia perdem mais leitores. Você acredita que apostar na infografia poderia ser a salvação desses veículos? Não. O Javier Herrera chegou a falar isso, tá? Então, assim, ele escreveu isso num dos textos introdutórios do concurso do Malafiege, né? E ele chegou a dizer isso: olha, o que vai salvar o jornalismo vai ser a infografia. O Alberto Cairo, quando ele esteve aqui, né, para uma palestra que nós convidamos, nós questionamos sobre isso. Olha, o Herrera falou isso, você concorda? E ele deu uma resposta que me parece muito adequada, que na verdade o que vai salvar o jornalismo é o jornalismo, quer dizer, você precisa pensar em novas formas de linguagem, você precisa pensar em novos mecanismos, você tem que pensar em tudo isso, porque os suportes estão se alterando, mudando e tudo mais. Mas não vai ser a infografia que vai salvar absolutamente nada, né? Até porque a infografia não tem que ser usada em todas as situações. No seu trabalho, a infografia como narrativa jornalística, você diz que os infográficos no cyberespaço já caminham para a quarta geração. Você poderia falar um pouco sobre isso? Na verdade é o seguinte: a quarta geração é a geração que você tem o uso do banco de dados, né? Numa maneira geral, os teóricos que trabalham com o jornalismo online, né, já desenvolveram essa ideia das gerações do jornalismo online. E a quarta geração seria exatamente essa geração do uso da base de dados na construção do discurso dos jornalismos, né? E nós hoje vemos isso com muita clareza, principalmente no New York Times, em que se usa a base de dados para a construção do infográfico e, ao mesmo tempo, ele se torna muito mais interativo, né? E o papel do interagente é ainda mais forte, ou seja, você lança dados ali, você coloca dados, você de algum modo constrói um infográfico, né, a partir daqueles dados que estão ali colocados e a partir dos seus interesses. Então é uma modalidade diferenciada e uma construção diferenciada de infografia. No mesmo trabalho, você diz que a linha que separa a infografia jornalística de outros recursos gráficos é bastante tênue. Você poderia citar as diferenças? Depende do recurso gráfico. Agora, sim, um mapa é um mapa, né? E a gente precisa entender que o mapa ele cumpre uma função, o mapa existe antes do infográfico e ele tem uma determinada função. Um mapa numa página de jornal, por exemplo, não necessariamente vai ser um infográfico. Ele só vai ser um infográfico quando eu tenho ali uma construção, né, preferencialmente narrativa, em que haja uma integração de texto, que não é simplesmente a indicação de um estado, né, mas uma construção textual integrada a esse mapa, né, de modo tal que você consiga aí sim construir um infográfico, né. Do mesmo modo, uma tabela é uma tabela, ela não é um infográfico. A tabela pode ter várias figurinhas, né, mas uma maneira que eu geralmente digo assim, que eu acho que é mais fácil de conseguir fazer essa distinção, é na hora que a gente pensa o seguinte: olha, eu posso pegar e colocar a minha mão sobre a figura. Eu coloco a mão sobre a figura, ela me faz alguma falta? Se ela não faz falta, é meio caminho andado para que você não tenha ali um infográfico. E na web, o que ainda falta ser feito nessa área? A web é tão surpreendente que a gente fala agora para você que falta ser feito, daqui a pouco eu acesso um site e lá está. Eu digo que tem muita coisa que já foi feita, né? Eu acho que agora é a hora de um certo equilíbrio. O que é que eu quero dizer? De começar a separar joio do trigo, começar a entender o que é que funciona e o que é que não funciona, para além dos efeitos estéticos. Há uma discussão enorme, que eu acho que uma discussão precisa ser travada em torno das inovações, por exemplo, do próprio New York Times, né? Até que ponto certos gráficos, certos investimentos que o New York Times faz no que seria um infográfico de quarta geração ou apenas gráficos de quarta geração, até que ponto isso está de fato ajudando a informar melhor o seu público-alvo.